Olá, bom dia a todos. Eu sou Fabioline Rezena, responsável por eventos da Thomson Reuters, e em nome da companhia quero agradecer a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre como o escritório Vieira de Castro Mansur e Faber reduziu em mais de 80% o provisionamento dedicado a seu cliente com auxílio de análise de dados. A participação dos doutores Juliano Mansur, sócio fundador da VCMF Advogados, Rafael Quarentani, gerente também na VCMF Advogados, Victoria Montoro, analista de produtos da Juristec, e para mediar este encontro, nosso parceiro Fernando Garcia, gerente de operações da Juristec. Antes de iniciarmos, eu informo que vocês podem ficar à vontade para enviar qualquer questionamento no nosso chat, que nós iremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que temos disponível. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para Fernando Garcia. Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, agradeço a Fabioline e a Thomson Reuters pelo espaço dedicado aqui para a gente, né? Aí agradeço aqui aos nossos convidados, né? Doutor Rafael, doutor Juliano, né? A Vitória e a todos aí presentes, né? Que estão aqui disponibilizando um pouquinho do seu dia, né? Para assistir esse caso que é bem interessante aqui no escritório, que a gente vai basicamente abordar um tema que é muito relevante, né? No contexto que a gente está atual de pós-pandemia, né? Uma redução aí de vários orçamentos que as empresas estão fazendo, não é uma redução de custo, né? Tentando trabalhar de forma mais otimizada, né? E trazer mais retorno financeiro para os clientes. Como que o jurídico, né? Pode ser um apoio em nível de negócios, né? Então, muito sempre se falou muito do jurídico, né? Como uma área que é necessariamente um centro de custo, né? Uma avaliação de custo. E hoje, né? O escritório aqui vai demonstrar para vocês como que eles conseguiram, né? Trazer uma avaliação uma análise sobre negócios, né, para ter uma redução aí do provisionamento dedicado pelo cliente, tá? Eu vou passar aqui para vocês, né, inicialmente, aqui a palavra só para vocês se apresentarem um pouquinho, né? Eu vou começar aqui mostrando aqui um pouquinho o currículo de vocês, né? Mas se vocês quiserem também trazer um pontinho aí, dar um bom dia já, fiquem à vontade, doutores. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal. Então, aqui a gente tem, né, o Dr. Juliano, né? Ele é sócio fundador do escritório Vieira de Castro Mansur, advogado, especialista em direito e processo de trabalho, advogado com mais de 20 anos de experiência, atuante nas áreas trabalhista e civil. E aí, presente aqui também está o Dr. Rafael, né? Ele é advogado formado em direito pela Universidade de Gama e Filho, né? Com MBA em gestão de negócios pelo IBMEC, né? Participando aqui comigo também está a Vitória aqui, né, do nosso time do Ligona Analytics aqui, analista de produto, formado em Direito pela Universidade de São Judas Tadeu e cursando MBA em Gestão de Projetos pela USP-ESAL, tá? Eu sou Fernando Garcia, eu sou gerente de sucesso do cliente, né, e de operações aqui na Juristec. Então, sou especialista em aplicação de Business Intelligence para o ambiente jurídico já, pelo menos aí eu já tenho experiência nisso já pelo menos há uns 5 anos, né? E trabalho com essa transformação aí do direito, né, trazendo dados aí para tomar a decisão dos operadores do direito. Tá? Então, aqui a Vitória vai começar dando um pouquinho uma breve introdução aí sobre o contexto que a gente vai abordar sobre Business Intelligence. Né? A gente tem um público aí que é bem cativo, né? Sempre assiste nossos webinários. Agradeço aí vocês pela presença e a fidelidade sempre. Mas é sempre bom mostrar para quem ainda não conhece o que seria essa ideia do Business Intelligence, na aplicação de Business Intelligence, que é basicamente aí trazendo para o português, para simplificar até a questão, que é a inteligência de negócios para a área jurídica, né? E como que isso pode te apoiar, né, no seu desenvolvimento profissional, né, de carreira, e como você consegue agregar, né, valor de entrega, né, para o seu cliente aí, como o escritório fez aqui no nosso case que a gente vai apresentar hoje, tá? Então pode começar aí, Vitória, fica à vontade. Bom, pessoal, como o Fernando já falou aqui, vou falar um pouquinho brevemente desse contexto organizacional, né, que é a transformação, começando aqui pela transformação digital, que é o processo pelo qual as empresas ou os escritórios integram e utilizam essas tecnologias digitais em seus modelos de negócio. Tá? Essa solução tecnológica que a gente traz aqui hoje é o BI, que entrega as ferramentas, técnicas e processos para coletar e analisar e visualizar os dados, facilitando a tomada de decisão. Tá? Essa tomada de decisão é uma abordagem aqui da cultura data-driven, né? Abordagem que é a tomada de decisão, estratégia, avaliação e desempenho são baseadas na utilização de dados, tá? Pode passar, Pedro.
Aqui, a gente tem a aplicação na realidade da gestão jurídica, né? A expectativa, por quê e como, qual a expectativa, ser mais eficiente, atingir metas, crescer na carreira, ter um diferencial competitivo, qual é o caso do Vieira, que a gente está aqui mostrando o caso deles hoje, o porquê contribuir com o sucesso do negócio, superar a expectativa do cliente, né? Diminuindo aí 80%. Você é cobrado por resultados? A concorrência está batendo na sua porta? Como que funciona? Como a gente está nesse porquê dessa, né, transformação? E como? Definindo e acompanhando os indicadores pela tecnologia e melhorando a qualidade da sua base e analisando os desvios e tomando ações corretivas. Pode passar. Aqui tem um pouquinho, gente, até para dar um pouco de mais contexto, né? Uma jornada que toda organização jurídica ela tem que ter, né? Do começo, meio e fim. Então, basicamente, a gente sempre procura, né? Ser mais imediatista, né? Vamos procurar logo, né? Um business intelligence ou uma ferramenta que me responda a todas as perguntas que eu preciso, né? Isso, na realidade, se torna um objetivo impossível, tá? Se você não tem, né, um preparo, se você não se prepara, e é como tudo na vida, né? Acho que depois a gente vai tocar esse assunto com os doutores aqui, como eles se prepararam para chegar, né, nessa entrega que eles fizeram, né? Então, basicamente, você tem que fazer uma estrutura de dados que seja possível você conseguir construir uma análise, tá? Então, e aí você tem algumas formas de usar o BI para isso, tá? Primeiro, nessa construção dessa estrutura, porque o BI ele é uma ferramenta muito importante para você ter um espelhamento do que é os seus dados. Então, se você deixa o seu dado só oculto lá dentro do seu Legal One, né, se você não avalia, não analisa ele, então a tendência é que ele fique poluído, que ele fique problemático e você não consiga trazer nenhum valor a partir dele, né? Então, no momento que você estrutura, né, que aí é justamente esse aspecto aqui do meio, né, do Legal One, né, que é o software que faz a transação dos dados, né, você faz essa estrutura e mantém essa estrutura para você ter suporte para fazer o seu BI, né? Então, aqui o Business Intelligence do Legal Analytics ele faz justamente isso, né? Depois que você estrutura toda a informação ali no seu Legal One, você tem ali, né, espelhado todos os seus dados. Ah, mas, Fernando, hoje a minha base está poluída, está difícil. Então, a primeira coisa que eu faço, né, todo dia de manhã, para eu não sair, né, feio de casa, né, para sair arrumadinho, é me olhar no espelho, né? Todo mundo faz isso. Então, o ponto é, você tem que, de fato, colocar esse espelho na sua frente para identificar os seus gargalos aí em gestão de dados, para que você consiga criar, né, objetivos ali alinhados a isso, para que você consiga consertar os seus dados ali, ajustar a sua base, para você ter essa entrega de resultado. E que tipo de entrega de resultado que você pode ter fazendo esse processo, né? Então, do momento que você estrutura um dado, você passa a ter uma organização melhor, tá? Boa parte das empresas estão fazendo hoje RFPs ou RFIs, né, para contratação, né, de escritórios credenciados para atendê-las, né, na carteira deles, já exigindo que você tenha, né, uma ferramenta de BI para você fazer uma análise, né? Então, isso, de certa forma, uma hora vai bater na sua porta ali. Então, você vai ter uma dificuldade, em breve, de ter novos clientes, porque se você não representa que você tem uma estrutura e uma gestão de dados qualificadas, a empresa já entende que você também é desorganizado em outros aspectos, tá? Então, aí você vai ter uma grande dificuldade de ter, né, uma contratação. E, né, do outro lado, né, quando a gente fala de alguém aí, né, deve ter alguém assistindo aqui de departamento jurídico, né? Vocês sabem que tudo que vocês querem é um escritório credenciado que te traga informações confiáveis, né? Ninguém quer aquela informação que é construída ali 3 semanas antes, né? Vai lá, faz uma apresentação para você, né? Você precisa, né, ter uma forma que demonstre que o escritório, no dia a dia dele, faz esse acompanhamento dos resultados e tenta trazer melhor benefício ali para você poder trabalhar e cumprir os objetivos que você tem no seu departamento jurídico, né? Então, isso é uma via de mão dupla, né? Então, a gente consegue trazer, né, essa visão a partir do BI de uma forma que você se demonstra organizado, né? Então, primeiro, acho que um dos primeiros benefícios é esse. E outro é você, de fato, otimizar o seu desempenho, né? Otimizar os seus resultados e
também conseguir reduzir custos no seu próprio escritório, tá? Isso é muito comum aqui, né? A Vitória, aqui na nossa atuação do Legal Analytics, trabalha muito com isso. Ela pode até comentar, né? Quantos escritórios, Vitória, trabalham aí para você? Quantos escritórios já te procuraram, né? Tentando fazer uma otimização interna, né? Não necessariamente trazer um resultado para um cliente, como é hoje o caso, mas já fazer uma otimização interna. Explica um pouquinho para a gente aí. Olha, eu já estou aqui há 4 anos, né? Esse ano fazem 4 anos de Juristec. Já passou muitos escritórios. Hoje a gente tem uma base de 300, chegando com 310 ali. Então, todos procuram a gente para mostrar para o cliente, ou às vezes um uso interno, sempre mostrando essa eficiência que o escritório possa ter e possa agregar também aos clientes. Porque justamente essa questão de você melhorar, de você dar, né, uma estrutura para o seu dado, dar um significado e um propósito para ele, né? Então, só ter um gráfico por ter um gráfico não te garante nada, né? Você tem que traduzir isso num significado e num propósito, tá? Então, beleza, estruturei aqui, tenho meus dados bem estruturados, o que eu posso tirar de valor disso, né? Então, você pega ali o conceito de informação, no final das contas, só depois que ela passa ali, e aí, na minha opinião, né, o propósito é a última etapa, né? Então, primeiro você tem o dado, você tem a estrutura, você coloca um significado dentro dele, e aí o propósito é justamente aquilo que você consegue extrair dele de valor, né? Que aí, no final das contas, você tem de fato informação, né? Então, se você só manda um dashboard para um cliente, mas sem ter nenhum tipo de propósito para isso, é só para dar um report, sem colocar ali, né, uma análise, o que é aquilo ali, né? Então, assim, tem um gráfico ali, tem um indicador. O que aquele indicador vai representar para aquele cliente, né? Qual que é o significado para isso, para ele, né? Você não tem informação ainda, né? Só depois de cumprir essa etapa que você tem, de fato, alguma informação que você está passando para um cliente. Então, durante muito tempo, que a gente mandava sempre, né? Eu fui estagiário há muito tempo, doutor Juliano, doutor Rafael, né? E que eu passava, os escritórios pediam para mim, manda uma planilha para o cliente. Eu pegava a base do sistema e mandava a planilha para o cliente. Enfim, isso não tinha, né, significado nenhum, né? Eu só estava simplesmente cumprindo uma etapa ali, né? De enviar de fato, uma informação. Na verdade, o que eu estava enviando era soldado, né? Então, assim, e ele estava mais ou menos estruturado porque era uma planilha, né? E a gente sabe que essas planilhas também não eram muito confiáveis. Então, te mandavam lá o dado estruturado e você acabava só atingindo esse objetivo. Então, eu já vou começar aqui, gente, já trazer um pouco do case aqui dos doutores aqui, né? Pegando um pouquinho do gancho aqui que a gente trabalhou, eu já vou exibir para vocês aqui o que foi o ponto ali, né, de expectativa que a gente tem aqui, que é justamente o dashboard que foi construído, né, que foi apresentado para o cliente. Eu vou apresentar aqui para vocês, obviamente, né, a gente descaracterizou todos os dados aqui para preservar toda a questão da identidade do cliente e tudo mais, para que a gente também pudesse compartilhar com vocês, tá? Mas aí, os indicadores, a construção é a mesma, tá bom? Então, eu vou agora compartilhar aqui minha tela já com o dashboard que foi feito aqui, tá? E aí os doutores já podem começar a apresentar aí, né? Começar a trazer um pouco do que foi. E aí, a minha primeira pergunta aí, já vou pegar o gancho aqui. Doutores, como que foi, né, a história por trás desse dashboard, né? Como que vocês começaram a entender que vocês tinham que fazer esse processo, tá? Explica aí, né, como que foi para vocês essa história aí, para o pessoal também saber como que podem chegar lá também, igual vocês aí. Bom? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí. Queria agradecer aí o convite da Thomson e da Juristec para a gente participar desse webinar. Eu gosto muito de falar sobre a experiência que a gente tem no escritório, que a gente continua tendo, né? Eu acho que é muito importante para quem está começando e para quem trabalha em jurídicos internos da empresa, para verem como é o nosso trabalho. Obviamente que nós passamos também por esse processo de início, meio e fim. Não é? O escritório hoje, esse ano, faz 15 anos, daqui a aproximadamente um mês. E logo no início a gente não trabalhava com empresas com grandes contas, trabalhávamos com pessoas físicas, com empresas menores, etc., e que não nos demandavam uma análise de dados muito profunda, um sistema mais rebuscado de controle de processos. E aí eu digo que a gente passou por 3 fases até chegar nessa fase atual, que eu acho que é uma fase que a gente já tem uma expertise muito grande e um diferencial
na advocacia de volume, né? A primeira onda que a gente passou foi quando a gente conquistou um cliente que tinha aproximadamente 5.000 processos trabalhistas, mas era uma carteira que o cliente não tinha a menor ideia de quanto ele gastava na carteira, ele não sabia qual era o tamanho da carteira, ele não sabia nem quantos processos existiam na carteira, ele não sabia, pior, quais eram as audiências e os prazos que iam acontecer na semana seguinte. Ou seja, foi um trabalho braçal enorme, eu imagino que vocês saibam como a gente penou. Nesse momento, foi quando a gente contratou um primeiro sistema, que não era da Thomson, mas era um sistema muito básico, que a única coisa que a gente precisava ali naquele momento era que a gente soubesse, que ele captasse publicação e andamentos processuais para que a gente não pudesse perder prazo, entendeu? Que era o principal. O trabalho braçal, o trabalho estratégico, o trabalho intelectual, a gente sabia fazer, entendeu? E foi um trabalho árduo, mas a gente conseguiu organizar essa carteira. Em alguns meses, a gente já sabia tudo o que estava acontecendo na carteira, a gente já conseguia provisionar para o cliente o quanto ele iria gastar, o quanto ele teria que gastar no final daquele ano, mas nada disso baseado em gráfico, entendeu? Tudo tirado ali do sistema e jogado numa planilha de Excel. Aproximadamente isso foi em 2013, acho que uns 2 anos depois a gente conquistou um novo cliente, que aí já tinha os seus 10.000 processos, e era um cliente que já vinha com uma base um pouco mais organizada. Não muito, tá? Porque eu acho que, não, Rafael, a nossa sina é pegar essas bases desorganizadas e organizar aqui dentro, né? E isso, modéstia à parte, eu acho que a gente sabe fazer muito bem. Nesse momento, a gente viu a necessidade de mudar aquele sistema que a gente estava. E foi aí que começou a nossa história com o Legal One, entendeu? A partir do Legal One, a gente conseguia ver a produtividade da equipe, a gente conseguia visualizar o que estava acontecendo em cada processo, em cada área do escritório, quantos processos cada área do escritório tinha. O coordenador ele tinha uma forma muito mais fácil de distribuir as tarefas para a equipe dele e de controlar o que a equipe dele estava fazendo ou não, para evitar perda de prazo, etc. e tal. E aí tivemos um terceiro momento, que era transformar. E aí, só voltando um pouquinho, nesse momento ainda do Legal One, o que a gente fazia? A gente pegava todas as informações, jogava no Excel e, a partir do Excel, transformava em gráficos. Certo, Rafa? Sim, ó. E aí, pegava e jogava, trabalhava em PowerPoint. Isso, com PowerPoint. Esses gráficos a gente mostrava para os clientes adoravam, porque sabiam quantos processos tinham por estado, sabiam quantas improcedências e quantas procedências eles tinham, qual lugar que eles perdiam menos, qual lugar que eles perdiam mais, qual tipo de pedido, qual a maior incidência de pedido em determinada região. Para área civil, varia menos isso. Uma área trabalhista é muito importante, porque se o cara está tendo muita hora extra lá no Pará, é porque está acontecendo algum problema gerencial para ele lá, entendeu? Se ele está tendo muito dano moral aqui em São Paulo, é porque está com algum problema ali. Então, isso foi muito importante até para o cliente conseguir diminuir a contingência dele, porque por mais que o nosso trabalho seja no contencioso, a gente tem interesse também que o cliente diminua a contingência dele. Nós somos parceiros do cliente para isso, entendeu? E aí eu digo que veio o terceiro momento, que ele coincidiu com a pandemia. Quando veio uma necessidade muito premente de todos os clientes de saber, de ter a noção de quanto ele tinha que gastar naqueles anos fatídicos de pandemia, com o seu faturamento caindo vertiginosamente, entendeu? E ele tendo que ter um custo do jurídico, que era um custo muito alto, entendeu? E do lado de cá, a gente também não podia sair contratando gente para fazer isso, porque a gente só via os clientes pedirem para a gente reduzir os honorários, entendeu? Então, foi aí que a gente conheceu o Legal One Analytics, a Juristec, e começamos a trabalhar com eles, ou seja, através de alguns cliques dentro do Legal One, a gente já consegue extrair aqueles gráficos de informações de BI para o cliente. O último desafio, né, que foi um desafio específico de um cliente, ele precisava aumentar a lucratividade no ano complicado de pandemia também, pós-pandemia, e nos disse que ele nos deu um challenge, um desafio. Falou, olha, vocês vão precisar reduzir a minha provisão de orçamento mensal em 80%. Por exemplo, ele gastava lá, por exemplo, gastava 1 milhão por mês no seu provisionamento, ele ia ter que gastar 200 mil. E a gente ia ter que se virar para isso. Tá? Bom, trouxemos o dever para dentro de casa,
temos estratégia jurídica para fazer isso, né? Meios processuais para fazer isso, escolher pagar nos lugares onde as condenações são menores e deixar para depois os lugares onde as condenações são maiores, recorrer em mais casos, recorrer em casos em que talvez não fosse possível, ou a gente não recorria porque a chance de êxito era menor, entendeu? E fazer um trabalho muito imediato e junto e premente ali com o jurídico interno da equipe, com o financeiro da empresa, entendeu? E aí eu vou passar a bola para o Rafael explicar melhor, porque foi ele que tocou esse projeto, ele foi o head desse projeto. E o que eu posso dizer aqui como sócio do escritório é que não só o cliente ficou extremamente feliz, como a nossa equipe também ficou muito feliz, porque estava conseguindo ver ali a produtividade dela acontecendo em números, em gráficos, entendeu? E como você falou, gráficos que diziam a verdade, gráficos que estavam ali com fundamento, não era um simples desenho, entendeu? Como o Juliano falou, inicialmente, bom dia a todos. Sou coordenador aqui no escritório da área de contencioso de volume já há 7 anos, e aí acompanhei grande parte dessa jornada aí relatada pelo Juliano. E é aquilo, por mais que a gente, antes do Analytics, tivesse como gerir a informação através de gráficos, para apresentar ao cliente e até mesmo apresentar os sócios do escritório de desenvolvimento, né, da área e desse cliente, isso também era algo que tomava muito tempo da gestão, tomava muito tempo meu para poder, porque você tinha que extrair aquela informação, jogá-la para Excel e aplicar diversos filtros em diversos tipos de gráficos para você conseguir alcançar a informação desejada. Então, isso aí me consumia dias, semanas, dependendo da complexidade da informação. E a gente sabe que hoje em dia, no nível de tecnologia atual, isso não cabe mais dentro do cotidiano. Então, você tem que buscar formas de ter aquela informação da maneira mais célere e rápida possível e segura. E foi aí que surgiu o Analytics aqui no escritório. É uma ferramenta de gestão excepcional, integrada totalmente ao Liga One. Então, antes, o que a gente levava aí o que eu levava para produzir essas informações, 1 semana, 10 dias, dependendo da complexidade, eu tinha isso montado em tempo real para mim através dos dashboards que a gente foi construindo ao longo do tempo. E a partir daí, a integração com o Liga One tornava isso totalmente automatizado. Então, isso que o Juliano falou, desse desafio que a gente recebeu, é importante a ferramenta se tornou importante porque a estratégia jurídica que a gente aplicava aos processos, aliado com a gestão da informação e da visualização da informação, e que viabilizaram alcançar esse objetivo dado pelo cliente. Então, é importante para a gente ter de uma forma visual, saber identificar de uma forma rápida os locais onde a gente tem um valor de condenação mais baixo, outros que a gente tem um valor de condenação mais alto, aonde que a gente costuma ganhar mais, onde a gente costuma perder, os valores envolvidos, aonde que a gente tem uma chance maior de acordo, enfim. E isso através dos gráficos que a gente produziu, que vocês estão visualizando aí, eu tenho essa informação diariamente atualizada em tempo real, onde é possível ter essas informações. E com base nisso, traçar a estratégia adequada para cada tipo de processo. É isso que foi o mais importante. E aí a gente vai desde do tópico, né, desse nosso webinar, da questão do provisionamento, para diversas outras informações que são importantes também para o cliente. Entrada de processos, encerramentos de processos, a gente faz um comparativo aí dos anos, para ter uma comparação, para ver se o cliente está tendo um aumento no número da carteira ou não, comparativamente ao mesmo período do ano anterior. A gente tem aí o valor, a gente acompanha mensalmente aí o valor que está sendo gasto para fins de provisionamento, pagamento de condenação, e a gente não só consegue ter informação aí do mês vigente, né,
de quanto que a gente está, se a gente precisa apertar um pouco mais, mudar a rota, como a gente também consegue ter a perspectiva de quanto a gente vai gastar para frente. A gente consegue visualizar aí no futuro, dos meses seguintes, quanto que o orçamento está comprometido, enfim. Isso aí tudo alimentado pelo sistema em tempo real. A gente consegue ter essa informação ao nosso alcance e atender o cliente da forma mais célere possível. O que o cliente precisa, eu acho que todos os clientes precisam de previsibilidade, né? E a gente consegue informar, com a ajuda do Analytics, essa previsibilidade para eles de uma forma muito clara, entendeu? Muito clara e em tempo real, atualizando o tempo todo. Isso aí foi muito importante para o sucesso desse projeto. A gente tem... Desculpa, deixa eu fazer uma perguntinha só, Rafael, mas essa questão para vocês, assim, vocês já usavam, né, obviamente, chegaram a usar o Excel, só que agora até vocês já tem essa questão de começar a fazer esse processo já em 2013, né? Então a gente já está aí já 10 anos, né, nesse processo aí que vocês tiveram de evolução, né? Então, durante esse período você falou, realmente, durante muito tempo vocês gastavam um tempo enorme para fazer esse tipo de análise, para construir esse tipo de análise. Você colocou aí, olha, pode demorar uma semana, né, 5, 4 dias, enfim. Quanto que vocês conseguiram, né, obviamente, redução de tempo, né, de vocês de otimização, é relevante, mas eu queria saber como que foi esse processo de aprendizado na ferramenta para vocês, tá? Porque isso é um grande receio, às vezes, das pessoas de usar uma ferramenta de BI, tá? A gente tem o objetivo aqui de produzir uma ferramenta de BI para advogado, então, se você já teve experiência com outras ferramentas de BI, normalmente você teve dificuldade, até como eu tive também, né? Então, durante muito tempo, eu também tive dificuldade com outras ferramentas de BI, né? E aí você tem que fazer uma especialização complexa, às vezes, para poder operar nessa ferramenta. E para vocês aqui, até pelo tempo que vocês já estão aqui com a gente, já faz, né? Vocês são os clientes mais antigos que a gente tem aqui, né? Já há algum tempo. Mas vocês pegaram bem aquele começo da gente ali, com o Liguana Analytics. Como que foi esse processo de aprendizado com a ferramenta? Quanto tempo que vocês levaram? Qual que foi a curva de aprendizado, né? Toda ferramenta tem essa curva, né? Mas quanto que vocês conseguiram, né, quebrar essa curva e como que foi para vocês esse processo? O novo é sempre um desafio, né? A equipe de suporte da Juristec sempre esteve presente para auxiliar a gente no que fosse necessário. Quando você pega algo novo, uma ferramenta dessa nova, complexa, para montar dashboards, enfim, gráficos, eu acho que no primeiro momento acho que tem aquele susto, né, de meu Deus, o que é isso, né? O que eu vou fazer? Mas aí, em poucos dias, digo eu, já foi possível começar a dominar a ferramenta. Ela é bem intuitiva na questão da sua construção, né, dos gráficos. Então, a gente não teve tanta dificuldade assim para dominar a ferramenta, não. Você vai construindo e depois vai aperfeiçoando. Acho que o principal é você conseguir ali juntar as informações e aplicar os filtros necessários. Essa é a parte um pouco mais demorada de construção, né? E o principal da ferramenta é que depois que você tem esse gasto de tempo inicial, todo o resto ele é feito de forma automatizada, integrado ao nosso sistema. Então, é um tempo que você gasta uma única vez para a construção dos relatórios e depois disso eles são atualizados automaticamente. Aí você só precisa fazer pequenos ajustes, dependendo da realidade atual que tiver, ou surgimento de uma nova informação que você precisa ter um controle maior sobre o que está sendo produzido, enfim, ou sobre o que você almeja. Mas foi bem intuitivo lidar com a plataforma no começo. É sempre um desafio inicial, né, porque é algo novo, mas com o tempo você vai mexendo, vai conhecendo as funcionalidades e vai desenvolvendo, e não demorou muito, não. E aí uma questão que vocês colocaram também, né, já pegando um pouquinho, obviamente depois vocês podem explorar até um pouquinho mais, né, mas eu vou pegar até uma coisa para não esquecer as perguntas que eu já tinha aqui na mente, né. Vocês citaram aí que alguns clientes de vocês, obviamente, estavam ainda nesse mesmo processo, né, de desenvolvimento de análise, né,
ou com as bases ainda um pouco poluídas, vocês ajudam bastante nesse objetivo com eles, né? Então, eu imagino que os clientes devem ficar bem felizes com vocês, porque, assim, você entregar uma bola quadrada e a pessoa deixar ela mais redonda e te devolver é coisa maravilhosa, né? Então, realmente vocês fazem esse processo, isso deve agradar bastante os clientes. E como que foi, assim, um pouco do feedback deles, o retorno deles em relação ao trabalho que vocês fizeram, né? Isso trouxe o que de benefício? A gente está falando de financeiro, mas, assim, até em termos de relação com os clientes, né? Vocês conseguiram aumentar a penetração de vocês na carteira deles, ou trabalhar mais ali, ter mais, né, receita a partir disso? Me explica um pouquinho qual foi o ganho para vocês em relação ao que o cliente trouxe de volta para vocês agora, né? Sim, o feedback que a gente está tendo é muito positivo, tá? Em um cliente, por exemplo, a gente começou a fazer esse trabalho e a gente só atuava na carteira civil e depois passamos a atuar em outras carteiras desse cliente, entendeu? Hoje a gente atua na carteira trabalhista também, numa outra carteira específica, e muito em função desse trabalho que a gente começou a fazer, porque você mostra isso para uma área, outra área quer também, né? Entendeu? Então, esse trabalho, essa parceria que a gente tem com vocês está sendo um chamariz, uma porta de entrada muito grande em outros clientes que a gente também está começando a trabalhar agora, entendeu? Então, pode ter certeza que o feedback, o retorno está sendo muito interessante. E aí uma outra questão é, vocês entendem isso, que hoje isso faz parte do serviço jurídico de vocês, né? Ou, não, isso aqui eu faço para agradar um cliente. Dentro da proposta de valor do escritório, isso já não faz parte, como se fosse um subproduto já da atuação jurídica que vocês têm, ou é propriamente já uma atuação jurídica? Porque às vezes as pessoas falam muito assim, olha, não, ciências de dados, aplicação, análise de dados não faz parte da minha rotina. Eu com o CS escuto muito isso às vezes, né? Tristemente, né? Simplesmente nas situações ruins, né? Então, quando o cliente ele não está utilizando a ferramenta e tudo mais, eu tenho normalmente esse feedback, que aí eu falo, mas isso não faz parte da minha rotina, né? O quanto que isso hoje, na verdade, é dentro da rotina de vocês e quanto que isso beneficiou vocês na rotina, de fato, né? Isso já é um produto que está no nosso escritório, ele está agregado ao serviço jurídico de patrocínio, a gente chama de gestão do passivo judicial da empresa. Isso é um produto que está agregado a essa gestão. Agora, nem todo cliente, como você falou, necessita dessas informações, principalmente clientes com uma carteira menor de processo, entendeu? Então, se o cliente desejar receber essas informações, ele irá receber, entendeu? É que até para reforçar até outro ponto, como é importante os escritórios criarem novas linhas de produtos, né? Como vocês estão fazendo, né? Isso é o que a gente trabalha na administração ali, é região de lucro, né? Então você tem um cliente que já... O mais difícil é conquistar um cliente, gente. Você tem o cliente na sua mão. Sim. O mais fácil, no caso, é você aumentar a região de lucro do que você conseguir mais clientes. Você tem um cliente ali, tem uma região de lucro e você está trabalhando uma partezinha só da região dele. Você tem que aumentar essa região, tem que ampliar ela. E como que você vai fazer isso? Desenvolvendo novos serviços, né? E essa gestão do passivo, como vocês colocaram, né? Já teve gente que colocou inglesado já, legal finance, né? Então tem várias terminologias que você pode utilizar para poder oferecer uma questão do produto. O importante é aumentar o seu faturamento, aumentar a sua receita, numa época que os escritórios estavam tendo corte de honorários. Isso que é a magia de vocês. Você tem que fazer uma magia ali, né? Ser criativo, por quê? Porque o cliente está pensando em cortar seus honorários, né? Você é um centro de custo, você é um custo para ele. Então, como que você muda essa dinâmica, né? Você muda essa dinâmica trabalhando com criatividade, como eles trabalharam aqui, né? O doutor Juliano, o doutor Rafael, e criando uma linha de produto novo, né? Do serviço jurídico novo. E aí que eu tô falando assim, o que é advocacia 4.0, essas terminologias aí que a gente não sabe o que é, né, genéricas. Eu falo para vocês, é umas terminologias muito genéricas, né? Eu trabalho numa legal tech, eu trabalho com... Mas assim, o que a gente tem que pensar é, de fato, isso aqui, se a gente ficar chamando só de inovação o tempo todo, a gente não trabalha para ir para frente, né? A gente fica falando, não, isso aqui é coisa é novo e tal, uma hora eu faço, né? Mas isso, na verdade, é a sua realidade hoje. Então, se você não oferecer essa carteira de serviço, provavelmente outros escritórios vão fornecer em algum momento. Então, isso é importante que vocês façam. E quem toma a dianteira, como o escritório tomou, sai na frente, né? Esse é o importante.
essa é a vantagem, né, de se posicionar antes, né? Então, vocês se posicionaram antes e estão saindo na frente, mas aí, gente, não fique aí em depressão, não, agora o escritório aí vai dominar o mercado todo. Não, tem mercado para todo mundo se você souber trabalhar. Tem muita gente trabalhando certinho, mas tem outro muito maior, um volume muito maior, trabalhando errado. Então, vocês podem ter certeza que se vocês fizerem certinho, trabalhando com uma gestão de dados afinada, vai dar certo para vocês também que estão aí assistindo com a gente, tá? Bem, pessoal, eu vou deixar mais aí, agora vocês comentaram, alongarem mais aí a apresentação de vocês, fiquem à vontade aí. Eu acho que não só como praticar uma boa advocacia, eu acho que o principal hoje em dia, com as ferramentas tecnológicas aí disponíveis no mercado, é você ter uma boa gestão da informação, né? E eu acho que saber gerir essa informação e apresentar ao cliente, isso aí gera confiança do cliente, no nosso caso, no escritório, como também ele às vezes você consegue surpreender ele tanto positivamente quanto negativamente com aquela informação que você está trazendo. Às vezes ele pode ter uma ideia diferente da realidade da carteira dele. Às vezes você apresenta, olha só, você sabia que, sei lá, na região sul do país você tem uma demanda de ações judiciais muito maior do que na região norte, enfim. E aí você começa... Ele nunca sabe... Em regra, né, as empresas, ela tem uma noção do business dela, mas ela sempre fica surpresa, às vezes, dependendo com o detalhamento de informação que você consegue trazer para ela. E aquilo ali cria novas vertentes dentro da empresa, aquela informação. Então, às vezes ela fica surpreendida positivamente com aquilo que você está trazendo por uma análise de dados da carteira de processos dela. E aí você consegue tanto mudar, a empresa consegue mudar tanto a sua estratégia comercial, quanto o escritório consegue mudar a sua estratégia jurídica em determinado estado, enfim, com essa análise de dados. E aí, eu não sei se a gente pode dar uma passada nas informações dos gráficos, só para a gente contextualizar ali Claro. o trabalho que a gente desenvolve para esse nosso cliente. Então, dentro dessa nossa carteira aí de contencioso de volume, hoje em dia a gente conta aí com 16 mil processos e a gente consegue mapear esses processos por fase processual, produto envolvido, e apresentar para o nosso cliente. A gente consegue mostrar geograficamente onde esses processos também estão distribuídos, para que ele tenha uma noção maior. A nível de contratações e encerramentos, aí a gente faz uma apresentação do número de entradas de processos na carteira, né, versus os encerramentos, e com isso, ao final de um ano, a gente consegue mostrar para o cliente se teve aumento da carteira de processos ou redução. Mais abaixo aí é aquilo que a gente estava falando sobre a gestão do orçamento, né? A gente pode verificar aí no ano de 2022 como que era o custo do processo desse nosso cliente, né? Até a gente ser posto esse nosso desafio aí, que foi em meados de setembro. Então, a partir de setembro, a gente começa a gerir efetivamente o orçamento desse cliente, começa a rever as estratégias processuais que eram aplicadas no processo, e aí a gente consegue verificar de setembro de 2022 até o mês vigente uma queda no orçamento do cliente mês após mês. Isso aí, até para ressaltar aqui, Rafael, então vocês podem ver essa curva aqui de cima, gente, ó. Primeiro que eu acho que o grande ponto que vocês começaram a trazer aqui, né, eu acho que já mais aqui, né, no ano atual, né, mas se vocês repararem, no ano anterior, né, vocês trabalhavam aqui e tinham picos, né, tinham elevações e tudo mais, isso trazia ali, obviamente, uma dificuldade de previsibilidade, né, de quanto que ia ser, né, naquele mês. Então, você não podia alinhar, olha, vou alinhar uma meta para a gente ter uma... Não, porque era muito ainda inconstante, né? Tinha aí diversas variações. E aí, eu acho que o primeiro ponto que vocês começam a colocar tudo bem, no patamar alto, mas está estável, né? Então, vocês começam a criar uma estabilidade e a partir da estabilidade que vocês têm aqui da curva, vocês começam a jogar essa curva para baixo, com a tendência de diminuição, né? E aí, chega no ano atual, né? Vocês mantêm ela aqui estável, né? Então, vocês fazem redução
e mantém isso de forma estável, trazendo mais previsibilidade financeira também para o cliente, né? Eu acho que isso é o que eu traduzo aqui no gráfico pelo que eu analisei aqui. A palavra é essa, Fernando, previsibilidade. Porque hoje, e isso aí só foi possível através da utilização da ferramenta com a boa gestão das informações, porque a gente é aquilo. Quando a gente não tem essa análise, essa visualização da informação, a gente fica naquele escuro. Eu acho que eu estou gastando mais esse mês porque eu estou vendo muita solicitação de pagamento entrar para o meu departamento jurídico, meu financeiro. Então, o júri trabalhava só no achismo, né? Não, então esse mês eu estou reduzindo menos, estou recebendo menos pedidos de pagamento, então eu acho que o meu orçamento vai ficar. E aí você começa um mês no achismo, e aí às vezes chega no final do mês e toma aquela surpresa já, para fechar o mês você vê que você já está estourando o orçamento. E quando a gente começa a utilizar a ferramenta, a partir de setembro, né, que é nos dá esse desafio para a gestão da informação e controle e redução do orçamento, a gente começa a visualizar essa informação dia após dia. Então, a gente sabe se naquele dia teve um aumento muito grande nos pedidos, nos pagamentos realizados, a gente já começa a ter essa previsibilidade. Vem cá, quanto que já tem de pagamento lançado para os meses subsequentes? Para daqui a 2, 3, 4, 5 meses para frente? Já chegando no meio do mês, será que a gente já está perto de alcançar o limite do orçamento ou a gente ainda tem uma folga? Se já está perto do limite, então calma aí, vamos dar uma segurada na estratégia, talvez vamos focar um pouco mais nos acordos, vamos tentar um parcelamento de uma condenação mais elevada, já que nos meses seguintes eu estou com uma certa tranquilidade. E aí é isso que você apresentou bem na questão do gráfico. A gente vê que aí a partir de setembro, entre julho e setembro, alcançou mais ou menos ficou estável o custo, né? A partir de setembro a gente assume e começa a aplicar as estratégias processuais nos casos, e aí a gente consegue ver uma queda no orçamento até o mês de dezembro, e aí a partir de janeiro você vê essa questão da previsibilidade, né? A gente já consegue manter o orçamento da empresa estável, a gente já consegue ter uma previsão maior de quanto está sendo gasto, e esses valores aí que a gente vê na tela são os valores efetivamente quitados. Então, mas a gente já tem todo um controle interno dos meses de julho, agosto, setembro, tudo que já está lançado. Então, a gente já tem a exata noção do quanto que o orçamento do cliente já está impactado nesses meses. E aí, dia após dia, a gente trabalha em cima, visualiza essas informações atualizadas pelo sistema para saber se naquele mês a gente está com uma folga maior ou não. Tudo trabalhando com essa previsibilidade. E, Rafael, isso também ajuda, eu acho que assim, você trabalhando, primeiro diminuindo o patamar, né, deixando ele mais baixo, e depois trabalhando numa estabilidade, né, no nível baixo agora, né, que estava numa estabilidade de nível alto, você trabalha numa estabilidade de nível menor, tem mais potencial de vocês trabalharem em oportunidades de acordo, por exemplo, né, que antes acabavam que chegava lá, consumia o orçamento que vocês tinham, e aqui tinha uma oportunidade de um acordo bom e não tinha orçamento para conseguir fazer, então acabava que afetava o resultado de qualquer maneira, né? Aqui jogava para outro ano, né? Você jogava o processo mais para frente e não conseguia fazer o acordo. Então, trabalhando com essa dinâmica, você consegue tomar decisões melhores porque você está mais tranquilo para poder gerenciar isso, né? Então a decisão fica bem melhor, porque tem um acordo aqui que é um potencial, vamos pegar um cenário trabalhista, é uma ação super estratégica, né? Vocês sabem que vai ter uma condenação alta, tem uma proposta de um acordo interessante, só que é um valor mais elevado, então isso pode afetar mais o orçamento. Mas se você trabalhou, né, o ano inteirinho ali para corrigir esse orçamento, você consegue fazer esse acordo e trazer um benefício. Aí atinge lá a questão do benefício econômico, você consegue um benefício econômico melhor, né, para o seu cliente. Foi bom você ter tocado nesse ponto, Fernando, porque você tem razão. Isso acontece, mas acontece o contrário também. A gente estava vendo que uma determinada empresa estava fazendo muitos acordos que teoricamente, financeiramente, seriam bons para ela, mas eram acordos altos porque as ações eram altas, tá?
Só que a gente começou a ganhar muito, esses acordos eram feitos mais em execução, na fase de recurso e execução. Só que a gente começou a ganhar muito essas ações em primeira instância. E a gente viu que você tem ali uma possibilidade de mudança de um pensamento jurisprudencial, entendeu? E aí a gente parou, recuou de fazer acordo nesses processos, por exemplo, entendeu? E aí isso também teve uma diminuição no orçamento, entendeu? Porque a gente viu que a gente enxergou uma possibilidade de êxitos sem acordo lá na frente, coisa que a gente não enxergava antes. E avaliar, por exemplo, antes de a gente fazer uma política de acordo, né? Todo cliente deveria ter, né? A gente sabe que às vezes tem empresa que não tem uma política definida e tudo mais, mas é bom ter uma política definida. Você tem que avaliar sempre de forma clusterizada. O que acontece muito é tanto a questão da condenação quanto a questão dos acordos, você avalia uma média genérica ou média geral, né? De todos os processos, e você, a partir daí, né? Consegue, a partir dali eles fazem uma média só que em determinado lugar a condenação seria bem menor, como vocês apontaram, né? Claro. Acabava fazendo acordo ruim, porque e aí você fica pensando, não, tá fazendo muito acordo, realmente. Se tá fazendo tanto acordo assim, num determinado segmento, determinado assunto, ou determinado local, também tem que chamar atenção. Será que os acordos não estão elevados, né, o valor deles, né? Então você tem que trabalhar. E outra coisa, se você começa a fazer muito acordo num determinado local e acordos maiores, fica muito fácil para o empregado, quando sai da empresa, entrar com uma ação, porque ele sabe que ele vai ganhar rápido também. E vai aumentar o contingenciamento da empresa também, entendeu? Então, a análise tem que ser feita de acordo com a matéria que está sendo discutida e com o local em que vai se julgar. De fato, é isso, entendeu? E essa análise nos ajuda muito a tomar essas decisões, entendeu? Sim. Pessoal, eu vou pegar aqui uma pergunta aqui do Reinaldo Costa, né, nosso participante aqui, tá assistindo aqui com a gente. Obrigado, viu, Reinaldo, pela pergunta. Então, ele fez duas perguntas, na verdade, né? A primeira aqui, como que vocês conseguiram convencer os executivos dos escritórios a investir em tecnologia? Aí a gente também um pouco da resposta, né? Porque eles já estão, né, no nível executivo aí, né? Mas, de toda forma, como que... vamos fazer um exercício. Se tem alguém aí, tivesse alguém no escritório para convencer vocês a investir em tecnologia, que vocês fossem, né, mais conservadores, como que poderia convencer alguém aí ou vocês trabalharam com outro sócio do escritório, como que vocês poderiam convencer eles aí a usarem tecnologia e conseguirem ter essa atuação como vocês têm aí? Eu acho que o que propiciou a gente incrementar o uso da tecnologia foi a própria tecnologia, certo, Rafael? E, obviamente, uma boa gestão dessa tecnologia. Nós somos lá no escritório sócios que estamos presentes na operação diariamente, entendeu? Então, a gente vê tudo que está acontecendo. A partir do momento que a gente viu que o uso dessa tecnologia, lá primeiro com o Legal One, certo? Por que não provar de uma extensão daquela tecnologia? Entendeu? E continuamos abertos a escutar novas tecnologias. Eu acho que mensalmente a gente corre atrás, escuta novas tecnologias, fica de olho no que está acontecendo, né, Rafael? A gente sempre conversa sobre isso. Eu acho que a própria tecnologia ela se prova, né? Como eu disse lá no começo. Eu acho que, como eu disse no começo, antigamente, antes da utilização da ferramenta da Analytics, enfim, a informação, vinha uma solicitação dos sócios, ou do cliente, do que eles estavam precisando, que tipo de informação. A gente conseguia gerar essa informação pelo sistema, mas era aquilo, levava 3, 5, 7 dias para gerar essa informação e apresentar. Fora isso, o tempo que era gasto com isso, né? E a partir do momento que a gente implementou o Analytics no escritório, e com esse objetivo específico, a própria tecnologia se provou, porque hoje em dia a informação já está lá. Então, Rafael, eu quero saber como é que está o orçamento esse mês. Eu disponibilizo o link do dashboard que vocês estão vendo e os sócios do escritório, a empresa, já tem acesso à informação em tempo real. Entendeu? Então, ele faz o pedido para mim às 9 da manhã, que eu recebo o e-mail. Então, quando é 9h05, eu estou disponibilizando o link para eles com a informação. Então, a própria tecnologia ela já se prova, né?
A gente só tem que dar oportunidade e saber usar a ferramenta e apresentar os benefícios que o uso dela vai trazer para a companhia. Daí em diante, quando você apresenta, em regra, os executivos já se convencem de que foi um bom investimento investir em tecnologia. Aqui tem aí a segunda pergunta dele é meio que o oposto aí, né? E eu vejo assim, gente, às vezes tem muito escritório que os sócios ou os executivos lá, os escritórios já estão convencidos do uso de tecnologia, mas tem uma resistência da equipe, né? Então a pergunta dele é: vencida essa etapa de acesso, como que vocês engajam os talentos internos a desenvolverem habilidades para lidar com as ferramentas de gestão? E aí eu tô falando, você não precisa nem falar da Analytics, né? Você pode falar de ferramentas de gestão em geral, né? Como o próprio Legal One, né? Então outras tecnologias que vocês utilizem. Como que pega, e eu vou falar para vocês, gente, às vezes eu pego um pessoal aí, tem 23, 24 anos, tá saindo da faculdade, tem uma resistência enorme à tecnologia. Pelo amor de Deus, gente. Vocês acabaram de sair da faculdade, vocês têm que correr atrás de tecnologia aí, porque a faculdade não trouxe isso para vocês, mas a primeira coisa que vocês têm que sair é correr atrás disso, né? Então vá procurar esse aspecto. Mas assim, em relação à equipe de vocês, né? Como que fazer a aderência, né? Porque trabalhar essa questão de aderência às vezes é um pouco difícil. Olha, Fernando, eu digo que, obviamente, não foi fácil. As pessoas são diferentes. Óbvio que você vai ter pessoas que vão aderir, que vão gostar, que vão estar muito mais dispostas a aprender do que outras, entendeu? Só que a gente colocou como um caminho sem volta, como uma coisa inexorável. E que elas teriam que aprender para otimizar, inclusive, o trabalho delas. Então, assim, claro que tivemos resistência nos primeiros momentos, mas depois a própria tecnologia, como o Gabriel, o Rafael acabou de falar, se comprovou, entendeu? Hoje em dia, ninguém mais tem essa resistência, né? Só quero um exemplo do JE, o processo eletrônico, que todo mundo odiava no início. Hoje em dia, a gente olha para trás e fala, caramba, como é que a gente vivia com processo físico, entendeu? Só quem gastou sola aí para lá e fora, para lá e para cá, que sabe, né? Porque como é o benefício de ter o PJE, ter essas ferramentas todas que existem, cara, é incrível. E, aliás, isso propiciou o surgimento das legal techs, né? Como a Juristec. Acho que sem isso, o que eu falo assim, acho que foi um raro momento em que a iniciativa pública tocou um processo de inovação numa área, foi na área jurídica. Eles tocaram primeiro, né? Foi a primeira levada. Quem trocou esse assunto foi a iniciativa pública, né? Que foi aí os tribunais. E eu acho que... Pode falar, Rafael, desculpa. A questão da pandemia teve, apesar de ter sido um dos piores momentos aí que o mundo passou, eu acho que ela serviu para provar que a tecnologia é indispensável no dia a dia, principalmente das empresas, né? E aí eu acho que o Juliano pode falar melhor. Imagina as empresas dentro do seu ritmo normal, vem a pandemia, tudo fecha, as pessoas não podem mais sair de casa, e aí, como é que faz, né? Como é que a empresa continua? Como é que você continua prestando o seu serviço? Particularmente aqui no escritório, para a gente nada mudou. Eu acho que se não fosse as ferramentas de gestão, o Legal One, o Analytics, enfim, a questão do processo eletrônico, até mesmo na esfera pública, eu acho que se não tivesse muito bem sedimentado já, eu nem sei o que teria sido da economia. E eu acho que teve uma preocupação muito grande no começo dos sócios, né? Meu Deus, como que vai acontecer? O escritório fechado, todo mundo trabalhando de casa, como é que vai ser? E eu acho que isso aí fluiu super naturalmente, com o uso do Legal One, com o uso do Analytics, enfim, as demandas continuaram entrando para o escritório, a gente continuou prestando serviço de qualidade, cada um da sua casa, utilizando a ferramenta, enfim. Eu acho que nesse momento ainda mais a tecnologia se provou como essencial. Sim, e aí, se fez necessário, concordo plenamente. E aí eu vou aproveitar aqui a Vitória, porque pegando até esse gancho aí, esse assunto, né, quando a gente fala de engajamento com ferramenta, né, ela atua na área de CS aqui, né, do Legal Analytics, né, faz esse processo, né, então ela sabe muito bem o perfil dos escritórios que tem ali uma atuação mais próxima, né, de uso, né, e os escritórios que estão mais afastados, né. Que iniciativa a gente pode, você costuma fazer, Vitória, para
para que esses escritórios consigam também alcançar esse tipo de engajamento, né? Para que eles consigam entender o valor de uma solução como é o Oligona Analytics, né? Que foi super bem colocado aqui, né, pelo Dr. Rafael, pelo Dr. Juliano, né? Como que você faz esse processo de acompanhamento, de tentar, né, garantir que eles tenham, né, também o uso da tecnologia a seu favor, né? Uhum. A gente mostra na prática, né? A gente usa um case pronto, né? Mostra para o cliente, olha, fulano conseguiu, você também pode conseguir, não é difícil, existe uma curva de aprendizado, mas ela não é impossível, só que ela é uma jornada e ela precisa de uma dedicação. Mas todo mundo colhe frutos mais para frente, se dedicando, né? Então, a gente sempre tenta ao máximo mostrar para o cliente, falar, olha, você pode fazer isso, você pode trabalhar nisso, olha, me fala a sua dor, eu posso te ajudar, né? Me fala onde dói, onde é a dificuldade de vocês, o que vocês querem mostrar para os seus clientes, né? Sempre mostrando dessa forma. E a gente, existem dores que os escritórios ainda não sabem que podem ser solucionadas por uma ferramenta de BI, né? Então, eu até falei, né, no começo lá sobre a gestão financeira, né? Então, se a gente for, eu juro que um dia eu vou fazer uma estatística sobre isso, né? Aqui no nosso trabalho de análise de estatísticas da Juristec, para avaliar por que os escritórios quebram. Eu já tenho, assim, e aí eu trabalho, né? Eu tenho que trabalhar com dados normalmente, tudo mais, mas dessa vez eu vou falar um pouco de intuição mesmo, tá? Desculpem aí até a incoerência nesse caso. Mas normalmente os escritórios quebram por dificuldades de controle financeiro, tá? É muito raro o escritório quebrar porque a atuação jurídica era ruim ou o escritório, capacidade técnica dos profissionais eram ruins, né? Normalmente os escritórios quebram por esse motivo. E aí eu acho que foi um ponto até que o Juliano colocou, né? Vocês fizeram todo esse processo, mas também olhou para dentro, né? Porque quando vocês otimizaram o processo sem aumentar a equipe, então vocês, eu tenho que aumentar, eu não posso, eu vou ter que trabalhar com uma redução de receita a partir de honorários, eu vou ter que criar uma nova fonte de receita a partir de outro serviço, e eu vou ter que manter a minha equipe, né? Porque tem profissionais trabalhando comigo aqui, né? Eu não posso ampliar, não posso manter, eu tenho que atender ainda, né? Então, esse processo normalmente é voltado para interno, né? Você tem que olhar para dentro também no processo de construção dos seus indicadores, né? Eu diria que os 3 pilares, né, do sucesso do escritório de advocacia, Fernando, talvez você vai concordar comigo, seria a boa gestão, não é? O conteúdo jurídico, a estratégia jurídica, e obviamente aí entra a tecnologia, e a parte comercial, que também entra a tecnologia, entendeu? A gente está falando muito aí da utilização da plataforma para apresentar informações gerenciais ao cliente, mas ela também tem utilização interna também para fins de gestão e para essa questão que você falou, Fernando, financeiro também do próprio escritório, porque essa ferramenta eu uso também internamente para fazer a gestão da equipe. Eu consigo dimensionar a equipe de uma forma bem alinhada à nossa carteira de processos. Então, eu consigo ter o acompanhamento ali diário de quantos processos cada advogado tem na sua carteira, quantos prazos, em média, cada um tem por dia, qual a produtividade de cada advogado, quantos prazos cada advogado consegue cumprir por dia. Então, isso ajuda também, inclusive, no dimensionamento da área, né? A gente consegue trabalhar com uma operação bem enxuta, então a gente não tem um excesso de profissionais e também não tem e também não tem uma defasagem. A gente tem um número de profissionais ali ajustado à nossa demanda. E isso também reflete na administração do escritório. Rafael. Um baixo turnover também. Eu entendi. Temos um baixo turnover. Os profissionais costumam ficar bastante tempo conosco, né? Sim, sim. A gente consegue extrair, a gente não acaba não sobrecarregando os profissionais, como também a gente consegue colocar ali um nível de trabalho adequado para o dia a dia. E tudo com o uso da ferramenta. Eu vou direcionando aqui a gente para o final, pessoal. Eu só tenho uma pergunta final aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu estava tentando acessar aqui, eu não consegui ver a pergunta. Peraí. Então, a pergunta aqui é do Davi Passos, tá? Então, o Davi, ele tá perguntando assim, recentemente, né, a informação,
informou os usuários do Ligo Ano sobre a possibilidade de integrações de APIs voltadas à robotização de processos. Essa solução também está integrada ao Analytics. O escritório utilizou alguma ferramenta de RPA para saneamento da base de processos ou auxílio na migração entre bases? Tá, eu vou dividir então um pouquinho aqui, tá? Então, assim, o Analytics, ele tem, obviamente, um uso de API própria, né? Não é necessariamente essa API que foi liberada pela Thomson Reuters, né? Com essa possibilidade de integração, tá? De robotização, né? Então, mas, assim, até essa parte técnica aí é mais com o time da Thomson Reuters, você pode perguntar para eles também, né, sobre a questão da robotização. Mas uma pergunta que ele está fazendo aí é um pouco mais para vocês, o escritório utilizou alguma ferramenta de RPA para saneamento da base de processo ou auxílio na migração entre as bases? Então, vocês fizeram a migração de vocês usando alguma ferramenta de robô ou de automação? Ou vocês fizeram isso de forma usando o migrador da Thomson Reuters ou do próprio Legal One, ou usando outra metodologia? Como que foi o processo para vocês? Não, quando a gente aderiu ao Legal One, a gente se valeu da própria expertise da empresa para a migração dessas informações. Então, foi extraído toda a nossa base do nosso sistema antigo e entregue à Thomson para trabalhar nessa migração diretamente na base e fazer esse saneamento para a gente. Bom, aí só para responder para o Davi, se você tiver mais dúvidas aí sobre a relação a isso, você pode também consultar aí o time da Thomson Reuters, né, o atendimento de suporte, eles devem te orientar melhor com relação a esse assunto de APIs. APIs é um assunto um pouco mais complexo, porque tem diversas APIs que você pode ser aplicado, então é interessante você dar uma consultada com o time da Thomson. Então, assim, eu só vou aqui só fazer um encerramento, pedir só para a Vitória, aí você responde aí, né, quem tiver aí um pouco mais quem tiver interesse aí no Legal Analytics ou querer, pode fazer o quê, né? Pode entrar em contato com o time da Thomson Reuters ou pode entrar em contato diretamente com a gente. Beleza. É isso. Pessoal, agradeço a presença de todos, Rafael e Juliano. Os nossos serviços, é só nos procurar, entendeu? Sim. Temos um site, temos uma conta no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, e estamos à disposição, tá? Então, fiquem à vontade, pessoal, para curtirem as redes sociais aí do Dr. Rafael, do Dr. Juliano, conhecerem mais sobre o escritório, faz um trabalho interessantíssimo, muito talentosos aí, né? Trabalhando aí já há mais de 10 anos nesse aspecto aí de dados, aí com essas estruturações de dados. É um trabalho difícil e árduo, então eu sei como eles passaram aí toda essa jornada, e agora fico feliz de a gente estar podendo ajudá-los aí a transformar isso de uma forma mais otimizada e conseguir fazer isso de forma mais rápida. Pablini, obrigado aí pela Thomson Reuters, fico aí com você para você fazer aí as tratativas finais aí com a Thomson Reuters, beleza? Obrigada, Fernando. Obrigada, doutor Rafael, doutor Juliano, Vitória. O webinar realmente foi muito bom, a gente recebeu aqui alguns elogios no chat, o pessoal falando que realmente conseguiram aproveitar bastante, foi bem produtivo aí, entender um pouco como que foi essa dinâmica aí do escritório de vocês, né, por parte aí com o apoio da Juristec, da Thomson Reuters, então super interessante para o pessoal, para a nossa audiência aqui entender um pouco melhor, né, como eles conseguem aí, através da análise de dados aí, para aproveitar melhor, né, os seus negócios. Então, muito obrigada por terem topado e aceitado, né, participar deste webinar. Essa gravação vai ficar disponível em alguns dias no nosso site, www.thomsonreuters.com. No chat deste webinar eu coloquei aqui o link de todos os palestrantes para que vocês entrem em contato, caso queiram. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês, a nossa audiência, muito obrigada e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada, Boa tarde pessoal. a todos. Bom dia a todos. Muito obrigado. Uma ótima semana. Até logo. Nós é que agradecemos.